Fala pessoal, nesse vídeo eu vou responder a diversos comentários que vocês deixam nos vídeos aqui no canal. Inclusive eu vou de encontro a muitos comentários que vêm criticando a nossa forma de investir. É claro que a intenção aqui não é ir para a guerra, mas sim trazer uma função pedagógica mostrando meu racional por defender o investimento em algumas ações que hoje estão um pouco fora do consenso do mercado, como Klabin, Ferbasa, Petrobras, Banco do Brasil e Auren Energia. Tudo isso a gente vai trabalhar de maneira bastante didática para você sair daqui sem dúvida a respeito do investimento em ações e quais seriam os potenciais riscos e oportunidades que essas ações carregam consigo para a carteira do investidor de longo prazo. Tudo isso nós vamos esclarecer de forma muito dinâmica, de forma a trazer conteúdo informativo de qualidade para o seu processo de análise, que eu quero, na verdade, é te ajudar como investidor individual de longo prazo, que está construindo aí um patrimônio, olhando lá para a sua aposentadoria, um complemento de renda e também alcançar esse status de tranquilidade financeira. Se eu te ajudar nesse processo, me dá aquela moral, se inscrevendo no canal, deixando um comentário, isso é muito importante para nós e bora pro vídeo. Começando pelo comentário do William Farias. Esperar uma melhora no resultado da Auren? Aí não entra agora a 7,77 e quando melhorar, chega em R$10, aí forma posição. Qual é a lógica nisso? Inclusive, mais um comentário concordando, né? Não consigo entender isso. Se estivéssemos falando de uma empresa de alto risco que tem alta chance de quebrar, vá lá. Mas esse não é o caso. Aquele papo de comprar ao som dos canhões inexiste. Pessoal, nesse final de semana eu vou soltar um vídeo exclusivo para membros do canal mostrando os princípios básicos para selecionar uma ação para investimento a longo prazo. Um dos meus critérios essenciais é que a empresa reporte ali um certo histórico de lucros, mostrando que ela entende o que ela está fazendo em termos de alocação de recursos, de controle das suas margens, das suas despesas operacionais. Esse histórico de lucratividade de médio e longo prazo joga muito a favor da empresa. É como se fosse aquele aluno que só tira 9, 9,5, 10 há vários anos, dificilmente esse aluno vai degringolar no meio do caminho. Por quê? Porque já mostrou um histórico de competência naquilo que vem fazendo de melhor, né? No caso da Itaúsa, nós temos uma excelente alocação de capital, temos uma excelente cultura empresarial por parte do Banco Itaú. Poderia citar aqui também a Engie Brasil, uma excelente empresa em termos de controle de custos e despesas operacionais, vem há vários anos sustentando indicadores de eficiência muito elevados, uma margem EBITDA gigantesca, temos aqui também uma margem líquida superior a 30% e indicadores de rentabilidade também muito acima da média do setor. Então, uma empresa com essas características, ela acaba trazendo uma segurança maior para sua tese de investimentos de longo prazo. Você quer que a empresa tenha sustentabilidade para gerar para você uma renda passiva e crescente nos próximos 10 anos, né? Se você investe com viés previdenciário, é isso que você deveria buscar. Agora, olhando para a Auren Energia, a gente percebe que a empresa não tem 5 anos consecutivos de lucros reportados. Inclusive, o lucro do ano de 2022 ele foi fruto daquele evento não recorrente de uma grande indenização que a empresa recebeu. Isso nós temos uma variação muito grande na sua margem líquida e também indicadores de rentabilidade muito baixos. É claro que eu sei que a fotografia não é boa, haja vista a aquisição recente da AS Brasil que aumentou em grande parte a alavancagem da Auren Energia. Estou ciente de todas essas características. Porém, se hoje você vai apostar suas fichas numa empresa com essas características, que vem passando por um momento um pouco mais complicado, e aqui eu posso citar a Auren, a Irani ou até mesmo o Banco Bradesco, o ideal é que você faça ali um casamento entre melhora nos resultados e a cotação ainda descolada, né? Então, o estado da arte aqui é tentar antecipar um movimento de mercado, tomando para isso o mínimo de risco possível, acompanhando os resultados trimestrais da empresa, desde que ela mostre crescimento das receitas, um controle melhor dos custos e despesas operacionais, e pode haver sim alguma sinergia aqui com a aquisição da AS Brasil, e também, acima de tudo, um controle da sua alavancagem, né? Então, o que me cheira mal aqui é justamente o resultado financeiro, que vai ser fortemente pressionado, já que hoje a Auren trabalha com dívida líquida sobre EBITDA em 5,7 vezes e estamos falando de uma Selic a 14% ao ano. Galera, isso vai bater pesado no resultado líquido da companhia. Eu acredito que a empresa pode sim se recuperar. Ela se tornou a terceira maior geradora de energia hoje no Brasil. Mas eu esperaria ver pelo menos alguma melhora nos resultados antes de fato alocar os meus recursos escassos nessa ação. Outro ponto que me parece um pouco negativo relativo à Auren Energia é que ela acabou de fazer uma mega aquisição adquirindo a AS Brasil e segue investindo, já que decidiu construir o complexo eólico Cajuína 3. A fase 3 do complexo deve ter início em 2025 para entrar em operação até dezembro de 2026. Galera, nada contra uma empresa investir em novos ativos. Porém, tem dois parênteses aqui. O primeiro deles é que a empresa já está muito alavancada. Não seria mais razoável focar na desalavancagem antes de iniciar novos
investimentos? O segundo ponto aqui é que me parece que as fontes de geração de energia eólica vêm trazendo uma taxa de retorno não tão boa para os investidores, né? Nós temos visto em várias matérias de prejuízos dessa fonte de energia. Então, será que essa seria a melhor alocação de recursos diante do cenário atual? Então, diante de todos esses pontos, eu acredito que hoje o investimento na Auren carrega um risco um pouco elevado. Acredito que no setor elétrico temos opções mais interessantes, com uma boa taxa de retorno e com bom desconto frente ao valor intrínseco. Para a galera que é membro do canal, sugiro dar uma olhada lá no Clube do Valor, a nossa seleção de ações para análises, algumas inclusive abaixo do preço teto para aportes. Então aqui o ideal é que você espere uma melhora nos resultados para de fato montar a posição nos papéis, porque essa cotação de R$ 7,50 pode chegar em R$ 6,00, R$ 5,50, R$ 5,00, a gente não sabe o fundo do poço, mas sabemos que acima de tudo a cotação de um ativo vai acompanhar os seus resultados. Por isso que o termômetro do investidor de longo prazo não é a cotação, esquece cotação, são os resultados da empresa, né? Então isso aqui que vai direcionar ou não a sua decisão de aportar em determinada ação. Segundo comentário do Homem Alfa 866, pensando seriamente em trocar Klabin por Petrobras, invisto na Klabin há 2 anos, achando que fosse uma boa para aposentadoria, mas distribui pouquíssimos dividendos, ao meu ver, atrapalha mais do que ajuda numa carteira focada em aposentadoria com dividendos. Temos também o comentário do Charles Maker, que fala a respeito da Ferbasa, Klabin Bradesco. Ferbasa, sofredora profissional há uns anos. Klabin, empresa caranguejo, parece que só sabe andar de lado. Bradesco, gigante bêbado caindo na calçada, não reage. Tô fora das 3, gosto do Machado, mas tem hora que ele só vai procurar empresa na UTI de hospital. Vamos lá, primeiro a respeito da troca de Klabin por Petrobras. Será que realmente vale a pena? Pessoal, Petrobras, assim como a Klabin, é um setor um pouco mais cíclico. A empresa distribuiu sim um caminhão de dividendos nos últimos anos, mas ela vem mudando bastante a sua política de investimentos, né? Então, recentemente, ela deve passar por um ciclo forte de investimentos, saindo do seu core business, ou seja, saindo da exploração de petróleo e entrando em energias renováveis, refinarias, etanol e até mesmo fertilizantes. Galera, aqui não cabe a mim tentar cravar se isso é certo ou errado. A única coisa que a gente percebe é que haverá maiores investimentos, então o CAPEX deve crescer, a alavancagem poderá crescer também e no último resultado nós tivemos um forte crescimento nas despesas operacionais da companhia. Então a Petrobras me parece que está iniciando um ciclo forte de investimentos. Já a Klabin está saindo de um ciclo forte de investimentos. É claro que isso trouxe consigo uma alavancagem, estamos falando de 12,5 bilhões de reais investidos no projeto Puma 1 e Puma 2, temos o projeto Figueiras e também o projeto Caetê. É claro que um ciclo forte de investimentos penaliza bastante o resultado da companhia, né? Já que agora nós temos dívida líquida sobre EBITDA em 4,5 vezes. Então a empresa deve sofrer sim ao longo do ano de 2025. Estamos também no ciclo de baixa da celulose, que é uma das commodities que compõem a geração de caixa da Klabin. Porém, agora a empresa tem 2 máquinas que vão gerar maiores diferenciais competitivos, permitindo que ela tenha um custo de produção menor, já que essas máquinas conseguem produzir o papel apenas com o eucalipto, sem depender do pinus, e conseguem também entregar uma estrutura mais rígida, utilizando para isso menos celulose, e também tem um custo energético menor. Então, além de aumentar a produtividade da Klabin e entregar produtos com maior valor agregado, essas 2 máquinas vão reduzir o custo de produção a longo prazo. Agora, o que me faz investir em Klabin não é o resultado dos próximos 12 meses, mas o resultado dos próximos 12 anos, né? Eu sei que essa empresa tem uma forte capacidade de geração de valor para os investidores. Por quê? Porque ela tem um modelo de negócios que é simplesmente irreplicável em qualquer parte do mundo, né? Em termos de produtividade florestal, um portfólio bem flexível, então ela consegue navegar muito bem o ciclo da commodity, já que quando nós tivermos uma celulose em baixa, ela pode entregar produtos com maior valor agregado, como o Kraftliner e o Container Bird. Além disso, uma companhia que está na prateleira do mundo, já que ela fornece não só para o mercado interno, mas também para vários países, tanto no continente americano, africano, continente europeu e até mesmo na Ásia. Então vejam que essa diversificação real, além da flexibilidade do portfólio, podendo produzir aquilo que tem maior demanda, traz uma característica defensiva muito grande para o investidor de longo prazo. Agora, é claro que se você olhar para a fotografia atual da Klabin, você não vai querer investir nessa ação, porque parece que a taxa de retorno é baixa e ela pode estar cara nos preços atuais. Mas estamos falando aqui de uma empresa cíclica que investiu bastante nos últimos 5 anos e tem a previsão de entregar um crescimento de EBITDA de quase 50%, já que o próprio CFO aponta para um EBITDA ajustado na ordem de 9
bilhões de reais a partir de 2027. Então vejam que ela fechou 2023 com 6,2 bilhões de reais, fecha 2024 com 7,3 e a previsão para 2027 é de 9 bilhões de reais. Imagina agora um cenário no qual nós tenhamos uma desalavancagem, já que esse é o foco primordial da Klabin e, além disso, um forte crescimento do seu lucro operacional. Quanto de dividendo pode ser gerado para o investidor que carrega essas ações já nos próximos 2 anos. Mas lembrando que 2 anos ainda é curto prazo, né? Eu estou olhando para a geração de caixa dos próximos 10 anos com projetos de alto valor que foram entregues nos últimos 5 anos. Aqui nós temos o retorno histórico da Klabin, da Ferbasa e na comparação com o Banco do Brasil. Percebam que nos últimos 25 anos, a Klabin gerou um retorno total para os seus investidores de 4.200%. Considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, apesar de ser sim uma empresa cíclica, sendo negociada hoje abaixo de R$ 4,00, a empresa conseguiu gerar um valor imenso ao longo de uma janela de 25 anos. E quando a gente fala da Ferbasa, uma small cap cíclica lá do estado da Bahia, entregou um retorno total acumulado de 15.000%. É claro que investindo hoje nas ações da Ferbasa ou da Klabin, eu não espero receber um retorno aqui de 10, 12.000%, eu acredito que isso não vai ser replicado nos próximos 20 anos, mas acredito que essas duas empresas têm total capacidade de entregar um retorno muito acima da média do mercado, se você comprar, é claro, no preço certo. Lembrando para a galera que é assinante do canal, dá uma olhada no nosso preço teto para aposta na Klabin, que foi reajustado recentemente, tá? Respeitar aquele preço teto para já ter uma boa margem de segurança para aportar nessas ações. Agora aqui no caso do Bradesco, necessita realmente uma atenção especial, porque não houve evolução da sua rentabilidade entre o terceiro e o quarto trimestre de 2024. O ideal é que o investidor acompanhar de perto. Quando o banco começar a crescer de fato esse ROI, você começa a reforçar novamente seus aportes. É muito importante utilizar os resultados como base para a sua decisão de investimento nessas ações. Agora aqui nós temos a pergunta do Ricardo. Machado, pode opinar, por favor, se 10 anos pode ser considerado longo prazo? Pessoal, investimento em ações é com janela de 10 anos para mais, para você ver de fato aquele crescimento exponencial no patrimônio. Pois vejam aqui a taxa de crescimento dos lucros da Itaúsa de 2015 até 2023, né? Saindo de um lucro total aqui de 8,8 bilhões de reais, alcançando o patamar de 13,4 bilhões de reais, né? Então é nessa esteira aqui que tanto a cotação do ativo, o seu patrimônio e os seus dividendos vão crescendo muito forte, né? Com o excelente trabalho da empresa, vai se refletir no seu ganho com renda passiva. A exemplo da nossa carteira pública aqui do canal, onde começamos a investir no final do ano de 2022, ou seja, uma janela de tempo inferior a 3 anos, já está entregando sim algum retorno interessante. Lembrando que estamos falando aqui de um IBOV totalmente lateralizado nos últimos 5 anos. E mesmo com a bolsa bem lateralizada, nós estamos sim alcançando uma rentabilidade interessante. Por quê? Porque aqui entram vários fatores de remuneração, como bonificações, dividendos reinvestidos e a valorização de algumas ações que nós conseguimos sim acertar. Então, apesar do IBOV estar lateralizado, muitas ações que estão na nossa carteira estão apresentando crescimento de lucros, como é o caso da Itaúsa, da Celesc. A Klabin, mesmo com retração do seu EBITDA, está entregando um resultado aqui de 30% de retorno para a carteira. E o BR Partners, mesmo no 0 a 0 em termos de cotação, nós temos aqui um retorno total de 14,2% só com os dividendos pagos por essa empresa. Então, o que remunera o investidor no longo prazo não é ficar comprando e vendendo ativos tentando acertar a próxima bola da vez. Não, é comprar uma boa empresa com ótimos fundamentos e carregar a longo prazo para ver justamente esses dividendos crescendo na perpetuidade. Aqui nós temos o comentário do José Adriano Silva. Banco do Brasil saiu de R$ 23,75 para R$ 28,00. Itaúsa de 10 para 8,90 em um mês. Vamos lá, pessoal. Um mês não é nada numa janela de tempo aí de 10, 15, 20 anos, né? As oscilações elas sempre acontecem e a cotação ela vai servir como termômetro para saber se está na hora de aportar ou não numa ação. Fiz um vídeo recente mostrando que o Banco do Brasil me parece uma ação descontada ainda, porém eu exigiria maior margem de segurança para aportar aqui. Já a Itaúsa, de ontem para hoje, disparou 3%, né? É claro que a empresa ainda estaria mais barata, porém abaixo de R$ 9,00, que seria um preço interessante para aportes. Para você que pensa em acumular uma excelente empresa, com risco muito baixo, entregando crescimento de resultados, um bom dividend yield, olhando, é claro, para o crescimento de renda na perpetuidade. Agora que a empresa já andou 3%, eu sugiro que espere maiores correções. Aqui nós temos o comentário do Thiago Carvalho, dividendos da Itaúsa, comprei tudo em Vale, turbinando os meus dividendos. Os dividendos da Vale, semana que vem, vai para Taesa e Semig. Como estou começando, estou querendo aumentar ações.
Bom, são empresas muito boas, um cuidado especial com o preço de aporte em Taesa e CEMIG, né? Tem que dar uma olhada maior nos resultados. Temos aqui alguns eventos não recorrentes na CEMIG. Eu exigiria um desconto um pouco maior aqui para a galera que é assinante olhar lá no nosso mapa de valor. Lembrando que nada no mapa de valor é recomendação de compra de ações. É só o meu preço teto pessoal para aportes, considerando várias premissas, como o ajuste dos resultados, os fundamentos e até mesmo alguns indicadores macroeconômicos. Agora aqui nós temos o comentário do Alexandro Mariel Diniz. Para quem tem 3 bancos, 3 elétricas, 2 saneamentos, 2 seguradoras, poderia fazer o mesmo em cíclicas, tendo Vale, Ferbasa e Semin para reduzir riscos de concentração e volatilidade na carteira, aumentando as possibilidades positivas de cada uma com capacidades e momentos distintos. Ninguém mais comenta sobre Santander, seria promissor para o longo prazo, comparando com Bradesco? Bom, começando de trás para frente, o Santander ele está com as contas mais ajustadas que o Bradesco, entregou um ganho de rentabilidade mais rápido e hoje me parece sim ser uma boa opção para a carteira de investimentos de longo prazo. Um pouco de atenção com o baixo free float, né? Então hoje o Santander tem um free float de apenas 9,88%, que facilitaria muito um possível fechamento de capital. Não acredito que isso vai acontecer a curto e médio prazo, mas é um dos pontos que você deveria considerar ao analisar a ação. Olhando os indicadores, me parece um banco muito descontado, com um PL de 6,9 vezes e um P sobre VP de 0,78. Lembrando que o banco está entregando o crescimento de ROI. Então, esse PL aqui ele está um pouco disfarçado, né? Na verdade, o PL vai ser menor se ele continuar sustentando esse ROI de 16% nos próximos 12 meses. Agora na questão do investimento de Vale, Ferbasa e Semin. Olha só, me parece que você tem uma quantidade bem grande de ações na carteira, né? Já com 3 bancos, 3 elétricas, 2 saneamentos e 2 seguradoras. Então você tem 10 ações aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar trazendo ações em demasia para sua carteira, né? Eu acredito que o investidor ele tem que fazer uma seleção bem criteriosa, escolhendo realmente ali os jogadores titulares de longo prazo. Se você realmente acredita que essas ações elas podem agregar valor para sua carteira, desde que você não fique pulverizado, são empresas que dá para ter em carteira a longo prazo. Eu acredito que a Vale e a Ferbasa estariam em preços interessantes. Um cuidado com a Ferbasa e com a Vale que apresentaram retração de resultados no quarto tri de 2024. Então, o interessante aqui é acompanhar os próximos resultados antes de reforçar. A Semin me parece uma excelente empresa, tem distribuído muitos dividendos, mas é uma ação que me parece cara nos preços atuais. Então, fazer uma análise mais criteriosa antes de decidir investir nessas ações. Aqui nós temos o comentário do Jairo. Vende sua posição em CEMIG. Tô comprando. Não sou investidor de trimestre. Trimestre pouco me interessa. Sinto te informar, mas se você pagou mais de R$11 nas ações da CEMIG, você pode ter pagado caro para ser sócio dessa empresa. É claro que é uma excelente empresa que nós temos sim em carteira, temos uma posição de 1.300 ações. Já fomos agraciados com a bonificação de 30% em ações, além de excelentes dividendos, o que está gerando um retorno total para a carteira de 36,7% numa janela de tempo inferior a um ano. Então, em menos de um ano, temos uma empresa aqui dando um retorno total de quase 40%. Por isso que eu invisto em ações, porque comprando no preço certo não tem jeito. Uma boa ação vai gerar um bom retorno. Lembrando que isso aqui ainda é curtíssimo prazo, a tendência é que a CEMIG a longo prazo gere muito mais retorno para a nossa carteira devido ao excelente trabalho da atual gestão. Porém, como eu já falei com vocês, tem que parar de ficar olhando para a cotação e analisar resultado. É o resultado que vai determinar o aporte ou não no ativo. É claro que a CEMIG é uma excelente empresa, mas eu acredito que eu posso pagar muito mais barato para continuar aumentando a posição na ação. Pessoal, vejam que no terceiro trimestre de 2024, o resultado recorrente apresentou uma retração de 10% no EBITDA e uma retração de 9,3% no lucro líquido recorrente. E essa retração se deu devido a custos e despesas operacionais um pouco maiores, principalmente o custo de compra de energia. Então, analisando profundamente os resultados, você percebe que poderemos ter uma correção nas ações da CEMIG ao longo do ano de 2025, já que essa é uma empresa que entrega um lucro líquido anual de 5 a 6 bilhões de reais, já que no terceiro trimestre a empresa apresentou um não recorrente de 2 bilhões de reais, impactando positivamente o resultado, né? Então ficou muito acima da média justamente pela entrada de mais de 2 bilhões de reais em caixa, fruto da venda da Aliança Energia para Vale, que foi reconhecido no terceiro trimestre de 2024. Além disso, a empresa vai passar por um ciclo forte de investimentos nos próximos 4 anos. Estamos falando de uma cifra próxima de 40 bilhões de reais
e vai perder 3 outorgas que precisarão ser renovadas, né? Estamos falando de concessão de algumas geradoras de energia. Então, alinhando todos esses pontos, eu acredito que teremos uma correção na cotação da CEMIG ao longo do ano de 2025 e 2026, momento no qual eu pretendo sim reforçar a minha posição no ativo. Então não é que seja um ativo ruim, mas eu acredito que posso pagar muito mais barato, então eu prefiro aguardar. Por fim, o comentário do Alan Denner. Concordo com quase tudo do vídeo, só te achei bem exigente com o valor de menos de R$13 no BR Partners para considerar como atrativo. Por aqui, enquanto estiver abaixo de R$14, sigo aportando forte. Em 2024 eu estava comprando feliz quando caía abaixo de 15. Vamos lá, Alan. Realmente o BR Partners é uma ação que carrega um incremento de crescimento maior, né? Ele consegue entregar um crescimento forte de receitas, trabalhando com boas margens e um forte crescimento de lucros. Porém, a cotação do banco ela é bastante volátil e ela reage muito mal ao ciclo de aperto monetário. Vejam que sendo um banco boutique e atuando majoritariamente no segmento de mercado de capitais, o banco ele acaba tendo uma retração de demanda quando a gente tem um ciclo de aperto na Selic, né? Isso fica bastante visível no comportamento do ROI do banco em função da elevação da taxa básica de juros, né? Então vejam que agora que nós tivemos um ciclo de alívio monetário, o banco chegou a entregar um ROI de 24%. Porém, como nós temos aí um ciclo de aperto chegando a 14% ao ano agora em março, o próprio diretor do BR Partners diz que vê 2025 como o ano da incerteza. Não sabemos se o ROI será de 15% ou 25%. Então, como nós temos aqui uma adição de incerteza um pouco maior, eu quero comprar pelo menor preço possível para garantir já um yield on cost interessante. Eu acredito que o BR Partners poderá visitar essa faixa abaixo de R$13 ao longo do ano de 2025, o que eu considero uma faixa interessante para aportes, já que o banco vem entregando excelentes indicadores de rentabilidade, me parece um banco descontado frente àquilo que vem entregando em termos de crescimento dos resultados e tem distribuído excelentes dividendos. Lembrando que o banco sustenta uma política de 60% do lucro líquido na forma de dividendos para os seus investidores, e vejam só como o lucro não para de crescer, mas talvez nós tenhamos uma certa retração de lucros ao longo do ano de 2025, momento no qual a ação pode sofrer um pouco mais e vai ser a nossa janela de oportunidade para realizar maiores aportes nesse ativo, olhando, é claro, para o casamento, né, para o carrego a longo prazo dessa ação. Como vocês puderam ver, conteúdo informativo bastante denso, então acompanhando esse canal você vai evitar grandes erros com os seus investimentos. Tenho certeza que a gente vai agregar para o seu crescimento como investidor. Agora, se você deseja um acompanhamento mais personalizado, considere também assinar esse canal por apenas R$ 4,99 para ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde eu trago um acompanhamento diário do mercado, os aportes que eu realizo na minha carteira pessoal de investimentos e também o nosso mapa de valor, onde eu trago a síntese da análise de diversas ações, como o preço teto pessoal para aportes e a projeção atualizada de dividendos. Se fizer sentido para você, fica aí o meu convite. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.